E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Rodrigo Peixoto e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre minha carreira como atleta. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, fazer o seu comentário, pois seu comentário para mim será muito importante para o canal. Então sem mais delongas, bora lá! Octagon Shop USA, pentagonobrasil.com.br, promocionalfitness.com.br, farmáciaartesciência.com.br, links na descrição. Antes de mais nada, eu vou deixar o convite para vocês assistirem o vídeo anterior. Você tem ou não tem perfil para ser atleta? Para que assim você consiga compreender melhor o conteúdo desse vídeo. Então pessoal, desde a minha infância eu gostei e sempre gostava de fazer atividade física. Gostei de fazer um treinamento específico, qualquer treinamento eu gostava de fazer. Inclusive no próprio colégio, a professora pedia para fazer 10 flexões, eu fazia 20. 1 minuto de abdominal, fazia 1 minuto e meio, 2. Entende? Então eu sempre gostei disso. Por quê? É uma coisa que eu pratico, sempre pratiquei, e eu via que o meu corpo ele dava resultado. Então eu me adaptava àquilo. Então se você tem facilidade para se adaptar a uma coisa, você acaba criando gosto por aquilo, né? Então foi o meu caso. A atividade física em geral. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre a musculação em si. Foi lá para os 14 anos mais ou menos. Só que na época não podia fazer musculação quem tinha com 14 anos não podia fazer musculação. Então eu comecei a ler a respeito, a ver vídeos, a ter umas referências, né? No caso, uma das referências na época era o Arnold Schwarzenegger, né? Assim, referência não só sobre a parte técnica de treinamento, mas hoje em dia eu vejo ele como uma referência também de expor o conteúdo, de saber falar o conteúdo de forma com que as pessoas entendam e valorizem. Nesse período, eu participava de eventos de colegial, tanto de coletivos quanto individuais. Atletismo, ginástica olímpica, tinha coletivos, handebol, futebol eu sempre fui ruim, nunca gostei muito. O basquete eu achava interessante porque apesar de não ter muita altura, eu sempre tive facilidade em arremesso, eu tive sempre mais facilidade com as mãos do que com os pés. Lutas, muita prática de judô, inclusive na própria faculdade, que agora que eu me formei em educação física, eu voltei a praticar um pouco de artes marciais. Isso aí é um assunto para um outro vídeo. Eu sempre gostei muito, eu sempre usei alguns outros atletas de outras modalidades como referência. Que nem, por exemplo, o Vitor Belfort, por exemplo. Ele sempre foi a minha referência como atleta e até hoje, porque ele soube explicar um pouco sobre a modalidade dele. Então, não é só você fazer o melhor na competição, mas você saber expor a importância, a relevância da sua modalidade, que é a sua função como atleta. E aí então, aos 16 anos de idade, eu comecei a prática da musculação. Eu comecei a fazer a prática da musculação em casa. Então, eu adaptei. Tinham poucas variações de exercícios, mas eu praticava. Então, usava bujão de gás, usava alguns pesos que tinha, peças mecânicas, alguma coisa que desse carga, né? Então eu comecei a fazer o treinamento dessa forma. Comprando uma máquina de abdominal, e eu improvisava ela para fazer algum tipo de remada, usando o peso do corpo. Eu fui adaptando e sempre praticando. Só que uma coisa que eu percebi que eu achei interessante, que mesmo fazendo um treino que não tinha muita variação, e mesmo sem fazer uma dieta, o meu corpo estava respondendo aquilo. Eu senti na pele o que é um overtraining, o que é tipo você treinar e você perceber que você não está periodizando certo. O que você sente quando você está num overtraining. Isso aí é um assunto para um outro vídeo também, sobre o overtraining, como se recuperar do overtraining. É um assunto bem interessante que vocês vão gostar e muita gente está cometendo esse erro. E aí então, quando eu entrei na academia, eu comecei a fazer aquele famoso treino ABC, onde o treino C era o famoso perna e ombro. E aí eu comecei a perceber que era um treino que naquele momento estava dando certo e tal. Mas esse era o padrão que eu fazia na época, que eu comecei a treinar em academia. Foi bom, né? Porque eu comecei a treinar o corpo inteiro de forma mais equilibrada,
que tinha uma periodização, por mais que seja uma coisa básica, mas tinha uma periodização. E aí então eu fui treinando. Na época eu trabalhava em outra área, eu trabalhava na área de TI, né? Para quem não sabe, eu também sou formado em engenharia da computação e tenho especialização na área. Então na época eu trabalhava nesse ramo, e aí ficava uma coisa na minha mente, aquele receio: será que vale a pena investir 100% nisso? Ou será que não é isso que eu vou fazer da minha vida? Então essa foi uma barreira que foi criada na minha mente durante um bom tempo, não só por mim mesmo, mas por um relacionamento que eu estava, no qual a garota ela era completamente contra. Vários fatores, tal, não vou falar mal dela aqui, mas é um fator que me fez ter receio de: será que vale a pena ou não? Será que eu estou no lugar certo ou não? Né? No caso, eu queria preservar o relacionamento, mas com o tempo eu tive que me desfazer disso, né? Isso fica uma dica. Se tem algo que vai te atrapalhar, atingir seus objetivos, é melhor você se afastar, ou a própria pessoa, no caso, vai se afastar de você espontaneamente. Então não combina. Quando a coisa não está a seu favor, ela tende a atrapalhar. Então é melhor se desfazer daquilo. E aí então eu comecei a ver a importância da dieta. O Mota, aqui na Zona Norte, conhecido como Motinha, aqui de São Paulo, ele era um instrutor numa academia no qual eu treinava, e ele me viu potencial. Ele comentou sobre o meu potencial, e aí ele falou a importância da dieta e do treinamento com mais intensidade. Foi onde eu comecei a testar as primeiras dietas, em 2008. Comecei a testar essas dietas e vi como é que funcionava. Foi onde eu consegui, aos poucos, aprender como o meu corpo ele funciona com determinados alimentos. Só que foi só... Aí o que acontece? Eu estava trabalhando na área de TI. E aí então, em 2012, eu conheci o Ricardo Santos. Foi meu primeiro coach. Ele fez um off-season em 2012 comigo. E aí foi em 2013 que eu fiz a minha estreia, né, na Copa Litoral. Um campeonato difícil, tinham muitos atletas. Foi um campeonato que eu cheguei para me inscrever, era antes das 4 da tarde. E eu fiquei lá até 1 da manhã, eu subi no palco 3 vezes. Eram 21 atletas na minha categoria, incluindo o Marilândio Poncher. Ele estava lá, do meu lado no palco. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, eu tive a honra de ter a minha estreia competindo com ele. Ele ficou na ocasião, ele ficou em segundo lugar, eu fiquei em sexto. E tá aqui o troféu para depois mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Esse é o troféu de sexto colocado da Copa Litoral de 2013. Categoria sênior 80 quilos. Não foi uma melhor colocação, mas como primeiro campeonato para mim serviu de incentivo e perceber que vale a pena investir naquilo, né? Que a gente gosta. E aí eu vi que eu estava no caminho certo. Em 2014 eu passei por uma fase meio complicada, onde eu fiquei desempregado e eu não tive condições de pagar um coach, pagar as aulas do treinamento. E aí o que eu fiz? Eu peguei toda a bagagem que eu já tinha antes, né, quando eu estava treinando sozinho, fazendo minha dieta, e depois com o Ricardo Santos. E aí eu peguei toda essa bagagem dos acertos e erros e eu comecei a me preparar sozinho, né? Então foi de 2014 até 2017 competindo sozinho. O meu shape, em 2015, ele estava ruim. Em 2014 repetiu de 2013. Em 2015, meu shape, eu fiz uma mudança na preparação que não deu certo. 2016 foi ao contrário, deu totalmente certo. Eu nunca imaginei, mas foi em 2016 que eu tive 2 pódios em 3 campeonatos. Isso é uma coisa que pra mim ia demorar muito para acontecer. E aí em 2017 eu acabei repetindo o que eu fiz em 2016 em termos de resultado. Não foi algo, eu não consegui evoluir assim significativamente. E aí então, em 2018, no meio de 2018, que eu comecei a ter como coach o Thiago Barreto, que é o meu atual coach e agora pertencendo da equipe do Louco. Com o auxílio do Thiago Barreto, ano passado, 2018, eu fui em 5 campeonatos. Nesses 5 campeonatos, eu consegui 5 títulos de campeão, sendo um overall, 2 de vice e um de quinto colocado e um de sexto colocado. Eu vou mostrar para vocês. Essas são as 2 medalhas que eu consegui no Muscle Contest.
Muscle Contest foi um desafio para mim. Foi o primeiro campeonato que eu fui do ano de 2018. Para mim foi um desafio por quê? Porque eu queria competir onde tivesse gente de fora do Brasil. Para eu ter um choque, aquele choque de ver qual é o nível dos atletas concorrentes lá de fora. Então eu falei, eu vou nesse desafio. Se realmente eu me der bem, significa que eu tenho que investir nisso, continuar investindo, porque vale a pena. E aí eu fui em duas categorias. Categoria Novice 80 kg, que é similar a Senior 80 kg, como se fosse um estreante da Senior. E na Classic Physique, quinto colocado e segundo colocado. Essas as duas medalhas aqui, e participando do campeonato. No caso, eu estou agora credenciado para competir esse ano no Arnold Classic, que aí vai ser daqui 2 meses. Estarei lá no Arnold representando a equipe. Com base nisso, eu posso dizer o seguinte: você tem que ter um planejamento. Independente se é você que fez o planejamento, estudou a respeito, você entende, você corre atrás, ou se tem um coach do seu lado. Tem que ter o planejamento. Com esse planejamento, você consegue ver os acertos e erros, conforme eu falei no vídeo anterior. E aí o resultado, certeza, vai aparecer. Atualmente, eu tenho 19 anos de prática de musculação. 5 anos como fisiculturista. Eu agora estou trabalhando na área da educação física, então eu mudei completamente de ramo e eu estou investindo na minha carreira como atleta. Lembrando sempre, livre-se daquilo que está te atrapalhando. Livre-se para que aí você consiga ter um caminho melhor na sua carreira, nas suas escolhas, para a sua vida. Quero aproveitar muito a oportunidade para agradecer ao meu coach, Thiago Barreto. Espero nesse ano representar bem, somar uma pontuação boa para a equipe aí nos eventos. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de colocar o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar e dar o like para fortalecer o canal. Até a próxima. Até mais!